Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Nesta noite nós estamos aqui para mais um culto de adoração ao Senhor, esse culto de oração, e nós convidamos para participar conosco nesta noite a família lá de Ribeirão das Neves, a família do Augusto, da Miriam e da Yara. Eles vão participar conosco, orando, lendo a palavra e fazendo a oração do Pai Nosso. Que o Espírito de Deus possa nesta noite abençoar os nossos corações e que tudo aquilo que nós viemos fazer nessa noite nós possamos receber. Muito obrigado, Augusto, muito obrigado a Yara, a Miriam. Deus abençoe a vida de vocês e esteja com vocês sempre aí, tá bom? Deus abençoe e um ótimo culto a todos em nome de Jesus. Amém. Senhor, e cantar louvores a seu nome, pois ele é digno de louvor. Rocha minha, meu refúgio, minha salvação, videira verdadeira, és tu, filho de Deus. Rosa de Saron, bendito tu és. Tudo que procuras está nessa pessoa, e seu nome é Jesus. Aleluia, louvai a Deus. Aleluia, louvai a Deus. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores a seu nome, pois ele é digno de louvor. Rocha minha, meu refúgio, minha salvação, videira verdadeira, és tu, filho de Deus. Rosa de Saron, bendito tu és. Tudo que procuras está nessa pessoa, e seu nome é Jesus. Aleluia, louvai a Deus. Aleluia, louvai a Deus. Aleluia, louvai a Deus. Aleluia, louvai a Deus. Irmãos, na palavra do Mateus, versículo 21 ao 35, diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se-lhe, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo,
compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Senhor Deus, Pai, que esteja conosco nesse dia de hoje, abençoando nossas vidas. Que cada palavra que tenha sido lida nessa Bíblia sagrada, que cada um que esteja ouvindo nesse momento tenha o entendimento e leve para dentro de si, para dentro de sua casa, o aprendizado, Senhor, o respeito ao próximo, a compaixão pelo próximo, perdoar os pecados do irmão. Que toda palavra tenha sido dita não seja em vão, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar grandiosamente neste dia, todas as nossas famílias, aqueles que não estão presentes, principalmente os que mais tenham a necessidade do perdão, que eles sejam ouvidos em suas orações. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos e com todas. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 23, temos uma conversa de Lameque, filho de Caim, com suas esposas Ada e Zila. E ele diz assim: ouvi-me, mulheres de Lameque, escutai que passo a dizer-lhes. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. E aí o versículo 24. 7 vezes se tomará vingança de Caim, e de Lameque tomará-se-á 7 vezes 7. É um texto interessante, porque ele mostra um castigo desproporcional ao crime, né? Quer dizer, é até assustador pensar que uma pessoa pode matar outra porque pisou no pé. Não que isso ainda não ocorra nos dias de hoje, né? Crimes por motivos banais estão sempre noticiados nos jornais, né? Então, é uma coisa assim que já vem desde eras primitivas. Mas nós vemos que quando Moisés toma a legislação sobre suas mãos, quer dizer, Moisés é o grande legislador de Israel, ele vai buscar também em tradições primitivas e dentro da orientação de Deus, um novo conceito que foge a esse pensamento de um crime, de se punir um crime com uma penalidade muito maior. Por exemplo, Êxodo
21, 24, está escrito assim: olho por olho e dente por dente. Bem, não é só Êxodo 21, 24, né? Nós também vamos ter em Levítico 24, 19 e 20, se alguém ferir uma outra pessoa desfigurando-a, como fez tal pessoa assim lhe fará. Ou em Deuteronômio 19, 21, portanto, não considerarás com piedade esses casos, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quer dizer, para cada crime, uma punição similar. Não algo que seja desproporcional ao que foi feito. Então, vejam, eu quero mostrar apenas como chegamos no nosso texto de Mateus 18, 21 a 35. Quando Pedro interpela Jesus, ele vive debaixo da égide dessa lei que nós acabamos de falar. Do olho por olho, do dente por dente. E está na memória popular o caso de Lameque. Quer dizer, aquela história em que o filho de Caim matou uma pessoa por um crime pequeno, matou a pessoa, né? Quer dizer, algo desproporcional. Então, quando Pedro aborda Jesus com a sua pergunta: quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Quer dizer, o irmão era qualquer pessoa do povo de Israel. Ele não estava falando de pessoas consanguíneas, nem dos seus camaradas próximos, os outros apóstolos, os discípulos. Né? Então, o filho do seu povo, né? O seu irmão. Hoje poderíamos dizer, né, com a chamada de Jesus Cristo para toda a humanidade, qualquer pessoa da humanidade estaria abarcada nesse irmão ou irmã. E então, pensando nisso, Pedro fala assim: Senhor, até quantas vezes? E aí ele acha, né? E realmente, para a época, ele está fazendo uma inovação, que ele fala: até 7 vezes? Vejam! Não se falava em perdão, se falava em castigo, um castigo proporcional, para não fazer aqueles absurdos de Lameque. Então, ele realmente exagerou aqui. E ainda mais que o número 7, né, ele tem aquele significado que todos nós sabemos, da perfeição, do número completo, daquilo que tem início, meio e fim, algo completo, perfeito, que não precisa ser acrescentado nem tirado nada. E aí Jesus lhe dá uma resposta espantosa. Não, Pedro, você não vai perdoar 7 vezes, você vai perdoar 70 vezes 7. Como em outras oportunidades eu já falei, os múltiplos de 10 têm uma conotação de indefinição. E aí seria curioso, né, você ter o número 70 vezes 7. Né? Quem quer levar o pé da letra vai pensar, então é 490 vezes que eu posso perdoar alguém. Não. Na verdade, o 70 vezes 7 significa indefinidamente. E sempre um perdão perfeito, né? Um perdão completo, um perdão que não deixa a desejar. E aí, Jesus complementa com aquela história que nos lembra muito a petição do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. A história do homem que pediu perdão por sua dívida, que era grande, mas não conseguiu perdoar o seu conservo, que tinha uma dívida pequena para com ele. Isso indignou os outros servos, né, quer dizer, os demais membros da
dessa comunidade, que foram reclamar, e este servo foi punido porque não perdoou uma dívida pequena, enquanto a sua grande dívida lhe havia sido perdoada. Nós temos uma grande dívida para com Deus. Nossos pecados de ação, de omissão, nossos pensamentos corruptos, muitas vezes deixamos-nos levar por sentimentos egoístas, fazem separação entre nós e nosso Deus. Mas Deus está disposto a nos perdoar. Ele estendeu em Jesus Cristo o seu manto de perdão sobre nós. Então, devemos também olhar para aquele que tem um erro menor do que o nosso. Aquele que pecou contra nós, certamente não terá pecado tanto quanto nós pecamos contra o nosso Deus. Certamente o erro que essa pessoa tem contra nós não será maior do que a multidão de coisas que ofendemos a Deus. Se Deus pode nos perdoar, assim também devemos nós perdoar ao nosso semelhante. O versículo 32 da carta de Efésios, no capítulo 4, nos diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Faço, para encerrar essa meditação, uma proposta. Pense em alguém que você está magoado, alguém que te ofendeu, alguém que te faz mal só de pensar na pessoa. Alguém que as atitudes contra você têm te machucado muito. E em seu coração, procure perdoar essa pessoa. Os nossos textos, aqui, Jesus não diz o que tem que ser feito depois de perdoar. Tem gente que, eu mesmo já fiz isso algumas vezes, tentei imaginar qual seria a atitude após perdoar uma pessoa. O que seria que deveríamos fazer? E quando no nosso texto não fala se o rei emprestou dinheiro de novo lá, se o senhor emprestou dinheiro para o servo, se o servo tinha que emprestar dinheiro de novo para o conservo, se haveria nova dívida. Pelo que eu sei, a dívida é perdoada. É isso que o texto nos diz. A dívida é perdoada. Perdoe a ofensa, o mal que a pessoa te fez. Perdoe aquilo que te magoou, que está te machucando. Talvez você não consiga perdoar. Talvez tenha uma lista de pessoas que te magoaram. Talvez tenha que procurar, então, aqueles que são mais próximos de você. Da sua família, quem sabe, da sua igreja, um vizinho na sua comunidade. Tente pensar qual seria a atitude desse perdão verdadeiro que Jesus Cristo nos disse, de perdoar 70 vezes 7. Que o Senhor, na sua bondade infinda, amoleça os nossos corações, para que quando orarmos o Pai Nosso, falemos verdadeiramente: perdoa-nos como temos perdoado aquele que nos tem ofendido, aos nossos devedores. Então, abramos nossos corações, limpemos a nossa alma dessas cargas pesadas que fazem com que nossa vida seja menor, que fazem com que estejamos em desagrado a Deus. Não importa, aqui
Nesse caso, o servo ficou grato ao Senhor, mas não grato o suficiente para perdoar o próximo. Como que você está? Você está falando que nem ele, agradecendo ao Senhor, mas na sua atitude você está blasfemando contra o bom nome do teu Senhor? Vamos perdoar. Abramos nossos corações. Façamos esse exercício. E que Deus nos abençoe. Amém. Senhor Pai Santíssimo, que nesse dia de hoje a palavra que ouvimos, que todos tenham condições de entender e compartilhar com os outros irmãos que não estão presentes aquilo que foi dito, que seja entendido, que cada um leve para dentro do seu coração esse pequeno conhecimento do dia de hoje, mas que seja para todo sempre. Amém. Guia-me, Senhor, guia-me na retidão, abre os caminhos para mim. Guia-me, Senhor, guia-me na retidão, abre os caminhos para mim. Pois tu, Senhor, és tu somente, e faz-me viver tranquilo. Pois tu, Senhor, és tu somente, e faz-me viver tranquilo. Guia-me, Senhor, guia-me na retidão, abre os caminhos para mim. Pois o Senhor és tu somente, e faz-me viver tranquilo. Nosso momento de intercessão. Vamos agradecer pelos nossos aniversariantes, o Mateus e a Cleide, e também o Rafael. Vamos interceder pela vida do Vinícius, um rapaz de 19 anos que está em coma. Seu pai também está em depressão. A Graciete, que teve um prognóstico ruim agora, mas que Deus abençoe os novos exames, que tudo corra dentro de sua providência. A Cristiane pede oração pela sua vida profissional. A Magda tinha pedido pela Zoila, né, que a Zoila estava internada, então que Deus oriente os médicos para que saiba desvendar o problema da Zoila. E
outros tantos pedidos, né, que temos tido, que o Deus console, né, a vida do Alexandre, que perdeu um parente esses dias, né, quer dizer, ele perdeu o tio Valdemir. Então, que Deus abençoe toda a sua família. Eu tinha pedido pela Amanda, é uma jovem que está com problemas familiares. Esses são os pedidos, né, que nós temos, mas sempre há outros pedidos e outras pessoas necessitando do socorro de Deus, que às vezes não chega ao nosso conhecimento, mas você pode colocar no seu pensamento agora essas pessoas diante do altar de Deus, e nessa oração que vamos fazer, certamente Deus estará ouvindo também esses nomes que você está colocando. Oremos. Pai de amor, bondade, misericórdia, permite, Senhor, que essas pessoas que estão colocando os nomes no teu altar sejam instrumentos teus para aliviar as dores, Senhor, dessas pessoas que estão necessitadas. Permite, Senhor, que sejamos usados pelo teu Espírito Santo como teus mensageiros para aliviar as dores e os fardos dessas pessoas. E que o teu próprio Espírito Santo, ó Pai, esteja atuando nesses corações, ajudando a suportar as agruras, as dificuldades que estão passando nesse momento. Quer seja de luto, quer seja os problemas de saúde, quer seja problemas familiares, profissionais, cada um deles, Senhor, toca com a tua mão e esteja ajudando a vencer as barreiras que se interpõem. Te agradecemos, Senhor, pelos aniversariantes e pedimos que cubra-os com as tuas ricas bênçãos. Sim, Senhor, mande as tuas bênçãos cada vez mais sobre eles, que o Senhor sempre faça brilhar o seu rosto sobre essas vidas. Tudo isso nós te pedimos no nome de nosso bom Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos, vamos orar juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.